E aí galera, esse aqui é um vídeo extra. Eu só queria mostrar pra vocês, fazer uma simulação rapidinho do que acontece se a gente coloca, o que é o efeito da gente colocar um voltímetro e um amperímetro no nosso circuito. Ainda mais se a gente colocar um voltímetro e um amperímetro de uma forma errada, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso tudo. Esse circuito aqui que eu fiz, ele tem uma fonte de tensão de 12 volts, um resistor R1 de 1K, um resistor R2 de 2K e um capacitor 1 de 5 nanofarads, tá? Vou aqui anotar de novo só para ver se fica tudo bem. Vamos aqui em ferramentas, simulador, vamos simular esse circuito. E aí aqui na minha sonda eu vou escolher esse ponto, que é a tensão em cima do capacitor. E aí vocês podem ver aqui, que deu aqui no final, deixa eu colocar aqui meu cursor. Aqui eu tenho 8 volts, tá? Então o circuito ele estabilizou em 8 volts. Certinho? Agora vamos adicionar agora um voltímetro real no circuito e ver o que ele faz. Aqui eu tenho um voltímetro, tá? E o que é um voltímetro real? O voltímetro real ele vai atuar no circuito como um resistor de um valor muito alto. Então aqui no caso eu vou colocar como se ele fosse um resistor, por exemplo, de 1 mega, tá? É bem até baixo considerando multímetros atuais, mas vou colocar aqui um resistor de 1 mega, tá? Eu vou aqui alterar, anotar de novo e fazer a mesma simulação. Então você lembra que a tensão aqui antes tinha dado 8 volts, certo? Agora com o multímetro real colocado no circuito, vamos de novo fazer a simulação desse ponto aqui. Vamos ver o valor que deu. Você pode ver que está próximo, aqui está 7,8. Vamos ver aqui, exibir cursor. Você pode ver que eu tenho 7,99 volts. Então o voltímetro, desculpe, alterou sim o circuito, mas alterou pouco. Foi bem desconsiderável o que ele mudou aqui. Bom, vamos fazer agora a simulação de um amperímetro, tá? Vou usar um amperímetro aqui para mostrar como é que a gente mede a tensão e mede a corrente usando ele. E o que acontece com a tensão e a corrente do capacitor se a gente colocar o amperímetro de forma errada no circuito, ok? Então, olha, vamos colocar aqui meu amperímetro em série com o capacitor, ou seja, toda a corrente que vai para o capacitor, ela tem que passar pelo amperímetro. E eu vou colocar aqui um modelo do amperímetro. Lembrando que o amperímetro real, ele atua como um resistor de baixo valor. Então eu coloquei aqui um valor, 1 ohm, como se o amperímetro fosse atuar como um resistor de 1 ohm, certo? Então agora vamos anotar aqui o circuito. Vamos fazer a simulação. Eu vou medir duas coisas aqui. Eu vou medir a corrente que passa por esse capacitor e a tensão em cima desse capacitor, tá? Então vamos fazer aqui o simulador, iniciar a simulação. Eu vou adicionar a primeira coisa, a corrente que passa pelo capacitor, certo? E agora a sonda, eu vou escolher aqui essa tensão. Então, voltar lá rapidinho. Vocês podem ver aqui que a gente tem dois valores. Só por fim de demonstração, eu vou dar um zoom bem aqui no começo. Então, aqui em vermelho a gente tem a corrente do capacitor e em verde a gente tem a tensão em cima do capacitor. Não se preocupem com o que está acontecendo aqui em termos de forma, porque isso aqui vocês vão estudar mais para frente. Mas o que importa é, vocês podem ver que a tensão chega aqui em 8 volts no final, certo? Vocês podem ver que ela passa aqui, chegou em 8 volts. E também que a corrente ela vai para zero no final. Vocês podem ver que a corrente está caindo. Então, isso que é o mais importante para a gente, tá? E vamos também olhar, na verdade, qual que é o pico de tensão que ele dá. No começo, quando o circuito liga, qual que é a tensão, qual que é a corrente que o... Então, vocês podem ver que a gente tem basicamente 12 mA de pico aqui, de corrente. Então, esse aqui é o comportamento correto do circuito. Esse é o comportamento esperado, que a gente queria que acontecesse, tá? Então vamos voltar aqui e agora a gente vai conectar o amperímetro de forma incorreta. Suponha que em vez de fazer isso, eu tenha conectado o amperímetro desta forma. Então eu confundi, eu achei que o amperímetro fosse conectado num circuito igual um voltímetro, eu conectei assim. Agora o que acontece? Em paralelo a esse capacitor, é como se eu tivesse um resistor de 1 ohm. Então vou mudar completamente o circuito. É basicamente quase um curto-circuito nesse capacitor, tá? Então a gente vai vir aqui no simulador, iniciar a simulação. Uma primeira coisa, olhar a corrente no capacitor, tá? Vocês podem ver que ela tem um comportamento parecido, mas agora vamos adicionar a tensão no capacitor. Vamos aqui adicionar tensão no capacitor, eu vou clicar na verdade em sonda e eu vou clicar aqui no capacitor.
Beleza, vamos olhar os valores. A tensão está em verde, certo? Então vocês podem olhar aqui, ó, que antes a tensão do capacitor ela chegava até 8 volts, não é isso? Agora ela está chegando até 12 milivolts, ou menos que isso, 11,98, basicamente 12 milivolts. Então vocês podem ver que deu completamente errado. Eu ter colocado esse amperímetro em paralelo aqui, e do lado do capacitor, fez com que ele desse um curto. Então, em vez de ter 8 volts, eu dei um curto em quase nada. Foi para quase para zero. A gente não tem nem 1 volt, a gente tem 12 milivolts, é muito pouco. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar com o amperímetro. Além disso, a gente também pode olhar aqui, ó, o que aconteceu com o amperímetro. Vocês lembram que no circuito anterior, a corrente do capacitor zerava, né? E aqui ela continua zerada no final. Porém, o amperímetro, a corrente não zera, ele continua consumindo corrente. Então, se eu adicionar aqui um sinal, eu colocar a corrente do amperímetro, vocês vão ver, ó, que ele está o tempo inteiro consumindo 12 miliamperes. Então, isso é bem diferente do que estava acontecendo antes, tá? Então, vocês podem ver que com 12 volts e com um amperímetro nesse circuito aqui, esse cara ficou consumindo basicamente 12 miliamperes. Agora, imagine se esse cara aqui não é 12. Se ele fosse em casa, que o 127, no caso é 180 aqui, que eu teria que ter colocado 180 volts aqui. Imagina em casa o que você poderia fazer. A corrente que passaria aqui seria muito maior e pode causar acidentes. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de usar um perímetro.